Fala pessoal, tudo bem? Você gosta do setor de agricultura? Quer conhecer um pouquinho mais sobre essas empresas? Gostaria de investir nelas? Pensa muito nos investimentos focados em longo prazo? Então fica aqui no vídeo que vai ser muito legal essa análise sobre a Brasil Agro. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados principalmente no método buy and hold, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e também no processo de decisão para isso. Então se você gosta desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, também deixa o like aqui no vídeo que isso vai ser super importante. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns pontos sobre a Brasil Agro, código na Bovespa AGRO3. Então pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os números da companhia, explicar a operação para vocês e no final do vídeo vai ter uma questão bônus em que é super importante para a operação, para entender mais a operação da Brasil Agro e como que ela pode tirar vantagens de certas mudanças nas leis federais. A Brasil Agro é uma das maiores empresas no Brasil em quantidade de terras agricultáveis e ela tem um foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária, tanto para a lavoura quanto para a pecuária. Ela adquire as propriedades que acredita ter um potencial alto de valorização no futuro, ou seja, um potencial de geração do valor, manutenção do ativo e desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis nessa propriedade. A partir do momento da aquisição das propriedades rurais, ela busca implementar culturas de maior valor agregado, soja, milho, algodão e transformar essas propriedades com investimentos tanto em infraestrutura quanto em tecnologia. Eu nunca visitei uma propriedade da Brasil Agro em si, mas eu estou inserido nesse meio rural e é incrível a transformação que pode ser feita numa propriedade, tanto em termos de transformação, quanto a parte de gestão, quanto a parte de operação. Então é algo que tem muito espaço e que tem muitos gargalos em que a gente pode mexer e melhorar a nossa operação para se tornar mais eficiente. De acordo com a estratégia da companhia, quando ela julgar que o valor das propriedades rurais chegou ao nível esperado, tanto de entrega quanto de retorno, ela vende essas propriedades para realizar o ganho de capital. Via de regra, o negócio da Brasil Agro ele é muito simples. Compra a propriedade, melhora ela, vende. Ponto. Parece ser muito fácil, né? Mas esse é um ponto que exige muito trabalho, principalmente em achar essas terras, em fechar preço, toda a transformação dela, a parte de injeção de capital, a parte de trabalho, achar gente para trabalhar, às vezes são lugares de difícil acesso, tem muitos pontos que pode dar problema e o agro tem esses poréns que são certos riscos em que há vários pontos que pode dar problema. O importante destaque do ano de 2020 nas ações foi o aumento de liquidez. Nos últimos 12 meses, ela negociava perto de 800 milhões por dia. Nos últimos meses, ela passou de um volume de 800 mil por dia para algo perto de quase 2 milhões, considerando os 9 primeiros meses do exercício rural. Na parte da contabilidade rural, o exercício é um pouquinho diferente. Ele é dividido entre as safras. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal explicando exatamente sobre isso, até porque é um ponto que gera muitas dúvidas. Paralelamente, se você gosta desse assunto, tem um vídeo aqui no canal sobre a SLC, eu vou deixar um card aqui em cima. Se você não conhece a empresa ainda, dá uma olhada lá que eu acho que vai te ajudar bastante. Entrando agora um pouquinho nos números da companhia, o primeiro deles é o de aquisição de terras. Vamos passar o gráfico aqui para dar uma olhada. Se a gente for olhar, a companhia ela comprou 267 mil hectares de terra, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Ela vem adquirindo essas terras ao longo do período, transformando elas, isso é algo que demora algum tempo, e depois ela faz a revenda dessas terras. A gente viu que ela começou adquirindo terras lá em 2009. Agora trazer para vocês aqui o gráfico de desenvolvimento dessas terras adquiridas. À medida que ela foi comprando essas terras de 2009 para cá, ela foi desenvolvendo elas, ou seja, a área desenvolvida ao longo dos anos tem aumentado bastante. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ela já desenvolveu 125 mil hectares de terra em 12 anos de operação. É muita terra. Ou seja, ela adquire as terras, desenvolve e transforma elas e depois ela vende essas terras. Trazer o gráfico aqui para vocês, a gente pode ver que a companhia já vendeu 83 mil hectares com altos índices de valorização. Ou seja, ela compra um hectare por 15 mil reais, digamos assim, e vende ele por 20, 25 mil reais. É mais ou menos isso que é o negócio da companhia. Esse é um dos pilares de receita da companhia. E a gente pode olhar que a partir do ano de 2013, ela começou a vender muitos hectares de terra. Ela vendeu 60 mil hectares
entre 2013 e 2015, mais 13 mil hectares entre 2016 e 2018 e até o momento ela já vendeu 14 mil hectares no período de 2019 e 2020. A companhia ela tem um modelo de negócios baseado na criação de valor, pela transformação das áreas e também geração de caixa através das plantações e da pecuária. É um modelo parecido com a SLC. A SLC só tem lavoura, não tendo pecuária nas operações. A companhia ela nos passa 3 pilares. O primeiro é a transformação da terra. O desenvolvimento da terra cria valor por si só, e isso é uma percepção bem clara de mercado, independente da valorização ou não de propriedades agrícolas, ou seja, só o fato de ter uma pessoa lá desenvolvendo ela, cultivando, é um fato que gera valor, que há uma percepção de valor entre o meio rural. O segundo delas é uma apreciação real. Toda a valorização das propriedades agrícolas gera um impacto positivo na companhia. E o terceiro é o fluxo de caixa das operações. Boas práticas agrícolas e expertise na comercialização da produção para gerar um bom fluxo de caixa operacional. Isso é importantíssimo no agro, visto que é um setor em que é muito sazonal, ou seja, tu tem um certo momento de compra, um certo momento de venda, não é algo recorrente ao longo do ano. Então as empresas de agro elas precisam ter um fluxo de caixa bem alinhado para conseguir suprir os momentos em que o caixa está mais curto. Trazer para vocês aqui também o portfólio de propriedades atuais da companhia. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Ela está em lugares parecidos com a SLC. São regiões onde há um desenvolvimento muito grande do agronegócio e também onde tem certa aptidão para isso. Então nesse portfólio a gente pode ver as fazendas vendidas, as fazendas de propriedade da Brasil Agro e também uma parte arrendada, em que ela faz o aluguel, o arrendamento dessas propriedades para a produção. Essa questão do arrendamento, a gente pode ver que ele é muito próximo de certas fazendas da companhia. Então ela consegue utilizar toda a operação que já está existente nas fazendas e conseguir locar certas terras agricultáveis para melhorar a produção e para ter uma certa escala, tanto na lavoura quanto na pecuária. O outro gráfico que eu queria trazer para vocês aqui é a superfície plantada. Vamos dar uma olhada. Se a gente for olhar, ela tem várias culturas em que ela planta, principalmente a soja, tanto o milho safra quanto o milho safrinha, feijão, cana, pastagem e algodão, dentre outros. Se a gente for olhar no resumo de todas essas culturas, há um aumento de 13,5% na superfície plantada no ano safra 2019-2020, chegando em 153 mil hectares. Mais superfície plantada, mais estimativa de produção de grãos. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui agora. A gente teve aumento de 13,5% na superfície plantada. E olha que bacana esse gráfico, a estimativa de produção dessa safra está com um forecast de aumento de 31%. E o que seria? Principalmente a soja e o milho safrinha, que nessa safra está muito melhor que a safra passada, e também o incremento do feijão safrinha nesse período, fechando uma estimativa de 327 mil toneladas de produção de grãos, um aumento de 31% versus o último período. Entrando um pouco na parte de pecuária da companhia, é interessante de ver que a pecuária ela traz uma certa estabilidade, ou seja, ela possui uma certa recorrência e não há tantos riscos quanto a lavoura. É uma atividade onde há menos rentabilidade, mas há uma certa previsibilidade no recebimento e do fluxo de caixa. Vamos dar uma olhada um pouquinho nos números da Brasil Agro para entender melhor. Hoje ela possui 21 mil cabeças de gado. Todo esse gado ele está distribuído em 13 mil hectares. E a gente pode dar uma olhada depois no GMD. O que é isso? É o ganho médio diário. Todas essas 21 mil cabeças de gado, cada cabeça de gado, na média, ganhou 440 gramas por dia de ganho de peso. Qual a conclusão disso? A gente pode ver que esse ganho de peso ele é muito bom em relação ao local onde todo esse gado está alocado. Claro que existem confinamentos em que o ganho é de quase 1 kg por dia, e existem outros lugares em que o ganho é de 250 gramas por dia. Então a Brasil Agro ela tem espaço para melhorar. Isso vai muito de investimentos tanto em pastagem, quanto em manejo, quanto em nutrição desse gado, e é um ponto em que ela pode explorar muito mais nos próximos períodos. Em relação aos números da companhia, vamos dar uma olhada no EBITDA. Está disponível até o momento os primeiros 9 meses do ano fiscal de 2020. Vamos dar uma olhada nesse gráfico para entender um pouquinho melhor. Se a gente for olhar nos primeiros 9 meses de 2020, a companhia teve um lucro de 64 milhões, quase 65 milhões no lucro líquido sem venda de fazendas, um aumento de quase 92% em relação ao mesmo período do ano passado, o que é muito bacana de olhar. Porém, a gente teve um aumento muito grande em relação aos juros, ao resultado financeiro da companhia, e também a exclusão e perda com ativo biológico, tanto de grãos quanto em cana e formação. O ativo biológico, toda a produção da companhia que ainda não está colhida, ou seja, ela está com ativo lá na lavoura, mas ainda não há a certeza de que esse ativo vai virar receita.
por isso que esse valor é muito grande. Principalmente ao ativo biológico e também ao resultado de derivativos no período, o EBITDA da companhia fechou em 57 milhões, uma queda de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Provavelmente esse EBITDA vai ser ajustado no próximo trimestre, em que esses ativos biológicos vão ser realizados em receita. Em relação ao endividamento, vocês sabem que é um ponto que eu gosto muito de olhar e que é uma das primeiras coisas que eu vou olhar nos números da companhia. Vamos dar uma olhadinha aqui na Brasil Agro. O endividamento total dela está em 443 milhões de reais, 130 milhões no curto prazo e 303 no longo. Porém, a relação dívida líquida EBITDA está em 4 vezes. Teve um aumento muito grande em relação ao mesmo período do ano passado. Muito provável que a companhia tenha que fazer alguma venda dessas fazendas agora para entrar um caixa grande para fazer frente a esses vencimentos, tanto no curto quanto no longo, e também para baixar um pouco essa relação. Em relação ao custo médio da dívida, vou passar aqui para vocês também os certos valores. A gente pode ver que o custo médio no último resultado está em 5,9%. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o CDI está em 3%. Então digamos que a companhia tem um custo de dívida em torno de 200% do CDI. Esse é um valor bem alto, principalmente para uma companhia desse tamanho. E uma das razões em que ela tem esse custo ainda muito alto, ela tem algumas operações de endividamento vinculadas à taxa pré, o que deixa esse custo muito alto no período. Se a gente for olhar também o cronograma de amortização, quase 300 milhões está de 2 a 5 anos de vencimento. Como eu falei anteriormente, muito provável que a companhia precise vender algumas áreas no próximo ano para conseguir fazer frente a esses compromissos. Então, pessoal, apresentei para vocês um pouquinho da companhia, entrei muito na parte dos números, compartilhei um pouquinho da operação, como é que é estruturado o modelo de negócio da Brasil Agro. Se você ficou até o final desse vídeo, vai ser muito bacana compartilhar contigo um pouquinho da parte bônus. E o que seria? Hoje no Brasil, há muita discussão em relação à questão da venda de terras para estrangeiros. Hoje há uma série de restrições para que estrangeiros comprem terra no Brasil, e esse é um ponto de sumo interesse para a Brasil Agro. Digamos que esse ponto passe no Congresso, vai haver uma valorização muito grande das terras no Brasil e, consequentemente, uma valorização das terras da Brasil Agro, o que iria impactar fortemente o resultado. Então é algo que a companhia está muito atenta em relação aos desdobramentos dessas leis, que caso seja aprovada, vai haver um impacto muito grande no resultado da companhia. Para quem gosta do setor agro, esse é um case muito interessante. Claro que há inúmeros riscos em relação à previsibilidade de receita, em relação ao resultado dela, em relação a se ela vai conseguir vender X mil hectares em cada período. Então é uma análise interessante sobre a companhia, em como ela consegue ter profit, como ela consegue ter o lucro dela. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, isso é super importante para o crescimento e também para você receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!